Saúde, amados irmãos, amados ouvintes, com a paz do Senhor. Quem vos fala é o irmão Eliabe. Nós estamos aqui junto com nossos professores, colegas, para estudar sobre a lição juvenis. Essa é mais uma edição do EBD em 5 podcast. Vamos estudar sobre a lição juvenis, a quarta lição em especial, que é a lição cronologia do Novo Testamento. Dá a oportunidade aos meus colegas, os professores, para que eles possam se apresentar. Presbítero Raul, por gentileza. Pai do Senhor, irmão Eliabe, Pai do Senhor, demais irmãos, professores, é uma alegria estar aqui novamente para fazermos esse podcast. Temos a convicção de que Deus tem abençoado os professores através deste material didático, esse material, desse recurso que auxilia o professor a preparar a sua aula. Bom, João Felipe. Pai do Senhor, irmãos. Também estou muito feliz de estar aqui mais uma vez nesses episódios desse podcast. Espero que você, professor, aproveite bastante. A lição de hoje ela vai trazer uma temática bem enxuta sobre a organização do Novo Testamento, as datas e linhas temporais. Então, é uma lição bem interessante para ser tratada. E eu espero que esse nosso encontro aqui seja de grande valia para vocês. Presbítero Eric Freire. Pai do Senhor, meus queridos, graças a Deus, estamos aqui, nesse podcast para trazer para vocês informações importantes, uma interação grandiosa sobre o assunto, para ajudar você a dar a sua aula, a interagir com seu aluno na escola dominical. Maravilha, meus queridos professores. O tema da nossa lição do segundo trimestre é uma viagem pelo Novo Testamento. Como já falado, vamos estudar a lição 4, cronologia do Novo Testamento, mas para que a gente possa encaixar o entendimento, é importante que a gente faça uma passagem rápida pelas últimas 3 lições que a gente estudou, e aí em seguida a gente entra na lição 4, que é a cronologia do Novo Testamento. Nosso querido irmão João Felipe vai fazer a introdução e nós o acompanharemos aqui. Como o nosso irmão Eliabe bem falou, é bom que a gente entenda um pouquinho sobre o contexto, sobre o que estava acontecendo, até chegarmos à nossa lição. Então, é sempre importante que nas aulas isso seja trazido à tona novamente, para os alunos, o que aconteceu antes, para que a gente chegue até o ponto da aula de hoje. E nos episódios anteriores, nós vimos lá na primeira lição ali, um período chamado de período intertestamentário, que é entre ali o profeta Malaquias, o último livro que fecha o cânon do Antigo Testamento, e agora nós vamos ter um período até surgir um novo profeta, que é o profeta João Batista, que já é no cânon do Novo Testamento, num período aí mais ou menos de 400 anos, e que é denominado silêncio canônico de Deus, que não significa que Deus estava em silêncio ou estava ausente com o seu povo, mas não houve registros, não houve livros escritos durante esse período, mas nós sabemos que foi um período de grandes conflitos, de grandes revoltas, de impérios que enfrentaram o povo israelita e eles se voltaram contra esses impérios, como a gente tem um exemplo, por exemplo, dos Macabeus, que é um livro apócrifo, que não está no cânon, mas que mostra essa revolta. Então, nós temos um cenário bem abrangente durante esses 400 anos, E como você bem colocou, João, acrescentando aqui, esse silêncio é um silêncio canônico, Como bem disse aqui o nosso irmão Eric, em outro momento, a ausência de escritos, registros inspirados, mas isso não quer dizer que Deus deixou de falar. Deus continuou falando. Nós vemos quando Jesus nasceu, havia uma profetisa, lá no templo que servia a Deus, a profetisa Ana, com jejum e oração. Então, Deus não deixou de falar ao povo, não deixou de agir. Agora, não houve a fala de Deus para fins de registros, de compor livros, que são os livros que tem aqui na Bíblia. Verdade. E interessante também outra observação de fazer,
pastor Raul, é que esse período ele compreende historicamente, né, também ao período do final do Império Medo-Persa, início do Império Macedônio, ou grego, né, helênico, e o final desse império e o início, né, cerca de 3 décadas do Império Romano. Esses 400 anos eles compreendem mais ou menos isso historicamente. Mas é como você bem deixou claro, não é que Deus deixou de falar com o povo, é que Deus não deixou inscrições, vamos dizer assim, textos inspirados que fizesse a composição ou recomposição da Bíblia, né? Como a gente vai ver mais na frente. Durante esse período do domínio dos persas, Medo-Persa, macedônico, Império Romano, nós sabemos que havia uma expectativa dos judeus sobre a vinda do Messias, mas o fato é que não havia ainda a plenitude dos tempos, os tempos não estavam completos. Quando houve a plenitude dos tempos, que foi o que a gente estudou na lição 2, então nós temos aí registros sobre a chegada do Messias, o seu nascimento, e tudo que a gente vai estudar aqui sobre de fato, o Novo Testamento, e o fato também que é muito importante, e é o tema central do que a gente estuda na lição 2, é que Cristo ele é o tema central da Bíblia. Você vê Cristo lá, como disse João, era o Verbo estava com Deus, e ele era Deus. Então, ele estava lá no princípio de todas as coisas, no período da criação, ele estava lá, né? Então, Cristo, ele estava lá na criação, o Verbo se fez carne e habitou em nós, e ele prometeu que um dia vai vir nos buscar, e nós vamos morar com ele. E aí vem tudo que a gente já estudou em outras lições, sobre escatologia, tribunal de Cristo e etc. Mas o fato é que ele estava lá na criação, ele veio e virá novamente. Cristo é o tema central da Bíblia. Muito bem colocado, irmão Eliabe. E acrescente-se que o porquê de Cristo ser o tema central da Bíblia, né? Como foi falado lá na aula 2, da plenitude dos tempos, a gente até citou isso lá, e vale pontuar aqui mais uma vez. Cristo é o tema central da Bíblia, porque a todo instante Deus tinha interesse em salvar o ser humano. Deus tinha interesse em se relacionar com o ser humano. É por isso que ele vinha executando o seu plano desde o início, desde a criação, desde o momento em que o homem pecou, ou até mesmo antes, né, da queda do homem, porque Deus já sabia que o homem iria cair. Então, Deus vem dando demonstrações ao longo de toda a história de que ele tinha esse interesse de salvar o homem, e tudo apontava para Cristo. Cristo, no Antigo Testamento, ele é o Messias esperado, é a salvação de Deus esperada. E no Novo Testamento, ele é a salvação de Deus presente entre os homens e para ser um exemplo a ser seguido. Então, por isso que Cristo é o centro das Escrituras, porque Deus, a todo instante, queria salvar o homem, e, de fato, Jesus, na plenitude dos tempos, ele veio e ele trouxe salvação a todos aqueles que querem, né, que aceitam como Salvador. Maravilha. E aí a gente já adentrando na lição 3, né, entendendo o Novo Testamento, já para chegar na lição 4, é importante mensurar que todas as profecias bíblicas elas foram cumpridas. Acho que havia até uma falta de entendimento, ou não sei se eu posso dizer, de desejo realmente de entender pelos homens de Deus da época, pelos fariseus, pelos saduceus, que não queriam reconhecer que Jesus era, de fato, o Messias. Mas, no período ali do domínio de Alexandre, de Herodes o Grande, Jesus, ele nasceu, a profecia foi cumprida, nasceu através de uma virgem, ele foi para o Egito, depois subiu para Nazaré, e o fato é que nós temos testemunhas, nós temos relatos de que, de fato, o Messias, ele esteve entre nós, ele veio, e aí a gente já adentra no tópico 4, na lição 4, que é falando sobre a cronologia do Novo Testamento. Maravilha. Então, iniciando aí no tópico 1 da nossa lição, tópico 1, que fala sobre os primeiros cristãos e as Sagradas Escrituras, é muito importante mensurar, é muito importante você, professor, reforçar com seus alunos. Na época
em que os primeiros cristãos, eles iniciaram na época de Cristo, não existia Novo Testamento. O que existia era o Velho Testamento. Então, o Novo Testamento ele foi escrito anos depois, em que o ministério de Cristo ele se cumpriu. Então, a gente viu aí que teve um período intertestamentário, 400 anos ali, sem registro de profeta, e aí nós entramos aqui no relato, no tópico 1, que fala sobre os primeiros cristãos e o período aí e as Sagradas Escrituras, né? Como já falava, quando Cristo nasceu, estávamos ali sob o domínio de Herodes o Grande, né? Nós temos aí o início do Novo Testamento com 4 evangelhos. Desses 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós temos os primeiros 3 evangelhos, que são chamados de sinóticos. E o que significa sinótico? Por que sinótico? Porque o que significa sinótico na realidade? É um olhar sobre o mesmo ponto de vista. Então, a gente vai notar algumas similaridades entre fatos que aconteceram ali no período do ministério de Jesus, nos livros de Mateus, de Marcos e de Lucas. No livro de João, você vai ver ali que cerca de 90% do que está escrito ali não contém nos evangelhos. Então, ele é um evangelho escrito ali com uma outra perspectiva, né? O evangelho, por exemplo, de Mateus, ele vem ali, ele começa a escrever reforçando que Jesus, de fato, era o Messias. É tanto que ele é o evangelho que mais cita referências do Velho Testamento. É o evangelho ali mais longo, né? Estávamos comentando. Mateus, ele escreve ali, e a subdivisão ali é feita em 28 capítulos. O livro de Marcos, por exemplo, Marcos, ele reforça, ele prova que Jesus era servo, que ele veio para servir. O livro de Lucas escreve direcionado aquele livro a uma pessoa chamada Teófilo. Isso não quer dizer que esse evangelho seja restrito ali apenas a uma pessoa, ele é muito útil para a gente, pois ele reforça ali que Jesus ele era o homem perfeito, e João ele não tem o mesmo propósito dos outros 3 ali, simplesmente de narrar o evangelho, tanto que metade do evangelho de João ele fala sobre os últimos dias, ou a última semana do ministério de Jesus. O interessante também a gente analisar nessa questão dos evangelhos é que Mateus, né, e João, eles são judeus, né, hebreus. Então eles estão escrevendo direcionados, vamos dizer assim, com a visão do seu povo, né? Já Marcos e Lucas, a gente já vê uma visão diferente, principalmente do Lucas. Lucas é aplicado bastante o texto dele para uma visão, como foi para um grego, também serve para nós, né? Para ver o Evangelho de Cristo, para analisar o Evangelho de Cristo, não só como a vida de Cristo como uma revelação do Messias para os judeus, mas do Messias para o mundo também, né? Então, é bem importante a gente notar isso, essa diferenciação entre Marcos, que era meio grego, né? E de Lucas, que era totalmente grego, né? Muito bom. E como bem falou Eliabe aí, quando ele escreve para o Teófilo certamente era uma autoridade, e como autoridade que era, ele tinha ao seu redor muitas pessoas. Isso não ficou restrito somente àquela autoridade, mas sim a todo o povo, por que não dizer a todo o povo grego, né? Porque eram gentios e era o povo mais exigente que existia naquela época. Porque naquela época existiam, e isso também é uma das, isso que eu vou falar agora, é uma das as características da plenitude, é que existiam naquela época, 4 povos que definia toda a raça humana, que representava a raça humana. Existiam os judeus, né? Existiam os romanos, ou melhor, 3 povos, né? 3 povos, 3 povos que representavam a humanidade: judeus, romanos e gregos, né? E o 4º povo era a igreja, que estava em formação. Por isso que são 4 evangelistas, né? O 4º povo estava em formação. Então, os judeus, quem escreve para eles é o Mateus, escreve justamente para os judeus. Quem escreve para os romanos é Marcos,
que apresenta Jesus como servo sofredor, porque o romano não queria, ele era prático, o romano não queria saber de muito texto rebuscado, não, agora os gregos sim, eram exigentes, porque se julgava o povo mais sábio da terra, né? Aquele que exportava o modo de pensar para todo o império, inclusive a filosofia grega, a forma de administrar essas coisas todas. Então, era o povo mais exigente, e Lucas vai escrever para esse povo sabendo da exigência que esse povo tinha. Né? Por isso que é o evangelho que apresenta detalhes que os outros não apresentam assim, como bem a gente sabe, ele fez entrevista, né? Ele foi lá buscar, ele consultou aquelas pessoas que tinham sido objetos de milagres e foi lá perguntar. Né? Ele andou com Paulo, boa parte das viagens missionárias de Paulo, ele estava lá, ele bota nós, e aí a gente, né? Ele se inclui naquela caravana, e isso tudo revela características importantíssimas desses escritores. No nosso tópico, no segundo tópico, né, vamos tratar sobre a compilação do Novo Testamento. E essa compilação, na realidade, seria a organização, né, e se tornar em condição de esses livros serem considerados canônicos, né? Então, pela exigência da própria igreja, pela exigência dos pais da igreja, esses textos eles não eram considerados canônicos, né? Até o ano 100, eles estavam prontos. Aí a gente já sabe que estavam prontos as cartas de Paulo, os evangelhos, mas eles não tinham sido selecionados como a Bíblia, a Escritura Sagrada, né? Eles eram textos, a maioria deles cartas, né? Que eram endereçadas para pessoas ou para igrejas, para dar informações acerca dessa revelação, que seria o Evangelho, né? Então, a partir daí, a gente nota que os textos, né, do Novo Testamento, eles passam a ser vistos como canônicos a partir lá do século III, século IV, né? Então, depois de Cristo. E aí a gente tem a primeira lista, né, de Atanásio, né, que são os 27 livros, né? Depois de alguns anos, eles são considerados, né, livros realmente inspirados, né, 393 depois de Cristo, e logo depois, 30 anos depois de Atanásio, no Concílio de Cartago, né, no terceiro concílio, eles são separados como, vamos dizer assim, os textos canônicos de agora chamado o Novo Testamento. Como foi bem falado, só existia um Antigo Testamento, né? E o Antigo Testamento era a única fonte, vamos dizer assim, escriturística que existia para os povos da época de Cristo, e inclusive também a épocas anteriores e períodos anteriores, e era o único texto, né? Inicialmente, a gente sabe na Bíblia a estrutura, os primeiros textos dispostos foram os textos de Moisés, logo depois os profetas e os livros históricos. Mas, quando chega no período do Novo Testamento, eles não têm à disposição dos evangelhos. Eles têm, como o irmão Raul comentou, uma divulgação oral, né, daquilo que ocorreu. Então, os escritos de Lucas para os gregos, de Mateus para os próprios judeus, de João para a igreja do Senhor, de Marcos para os romanos, mas também para os judeus, né? Esses textos eles passam a ser considerados canônicos, ou seja, o Evangelho de Cristo realmente inspirado pelo Senhor a partir de 397. Então, nesse terceiro concílio de Cartago. Mas antes disso, esses textos eles não eram chamados de canônicos, né? Então, a partir dessa compilação é que passa a existir o Novo Testamento. São 27 livros, certo? Tem a sua estrutura. Na realidade, o concílio ele não chegou para ratificar só o Novo Testamento. Ele, na realidade, ele veio ratificar toda a Bíblia, inclusive com alguns livros que hoje e depois, mais na frente, são considerados livros apócrifos. Interessante, Eric, completar o que você está falando, é que
esses livros, 27 livros que compõem o Novo Testamento, eles foram escritos até o ano 100 depois de Cristo, né? Então, diferentemente do Antigo Testamento, que durou aí milhares de anos para formar esses 39 livros, o Novo Testamento foi rápido, porque quem escreveu os livros do Novo Testamento foram os apóstolos, com exceção de Lucas, que era gentil. Então, até o ano 100, porque nós sabemos que todos os apóstolos, com exceção de João, foram martirizados. E eles são os autores dos livros do Novo Testamento. João diz a história que o Império Romano tentou matar, mas não conseguiu, e aí colocou numa ilha chamada Patmos, como uma ilha prisão, uma ilha presídio, deixou ele lá, e lá ele teve a revelação do Apocalipse por volta ali do ano 90 depois de Cristo. Então, é o último livro. Então, veja que, na época dos apóstolos, eles já sabiam que aqueles escritos dos apóstolos eram inspirados. Inclusive, o apóstolo Pedro, na sua segunda epístola, ele diz que os incautos e indoutos distorcem, capítulo 3 da segunda epístola de Pedro. Os incautos e indoutos distorcem as escrituras, e aí faz referência às escrituras, chama de escritura aquilo que Paulo escrevia, conforme a sabedoria que Deus tinha dado ao apóstolo Paulo. Então, veja que o próprio apóstolo Pedro reconhece que aquilo que Paulo está escrevendo é inspirado por Deus. Então, assim, os livros já existiam. Agora, como você bem colocou, no ano 393, Atanásio, aí eles foram, digamos assim, oficializando, reconhecendo. Mas esses livros já existiam até o ano 100, vamos botar assim, já uma data bem prolongada, o ano 100, porque é a época que os apóstolos viviam, e quem escreveu foram os apóstolos. E assim, importante também reforçar, e aí a gente faz ênfase ao que a gente falou no tópico 1, né? Eles não tinham acesso ao Novo Testamento, aos escritos, às cartas paulinas, aos evangelhos. Quando Jesus cumpriu o seu ministério, e que ele deixou ali a missão com os seus apóstolos, com seus discípulos ali de ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, o que eles tinham era o testemunho, tinham o poder do Espírito Santo de Deus e começavam ali numa quantidade pequena ali de 120 crentes, e você vê que quando você começa a estudar o livro de Atos, você vê que a igreja vai crescendo de uma forma assim comunal, de uma forma assim, não tem como não dizer que não há a bênção de Deus ali sobre isso, a gente sabe que há, mas no dia de Pentecostes, ali com a descida do Espírito Santo, eles estavam ali naquele dia que é memorável para os judeus, é uma das 3 principais festas, e o evangelho, ele já toma uma proporção ali, crescimento muito grande ali, né? São 3.000 almas, e depois em outro encontro ali, mais 5.000 almas, e a igreja, ela vai se formando simplesmente com um testemunho que eles têm ali, o poder de Deus que é demonstrado através da vida dos discípulos de Jesus, mas o fato é que eles ainda não tinham ainda a compilação do Novo Testamento, não tinham os manuscritos que foram escritos no decorrer do tempo, como a gente citou aí. Você imagine ser crente em Jesus só com o Antigo Testamento. É muita fé envolvida, não é? Porque a gente sabe que o Novo Testamento nada mais é do que a revelação da lei de Deus segundo a graça, a interpretação da lei segundo a graça. Mas imagine você ter só o Antigo Testamento para você crer em Jesus, aceitá-lo, segui-lo. E então é muito interessante isso. E era que os irmãos, logo os cristãos, não no primeiro século, porque no final do primeiro século já tinham os livros, mas os irmãos da igreja de Pentecostes ali, por exemplo, não tinham nenhum livro, né? E eram crentes em Jesus. Tanto que o próprio Jesus disse, né? Ele disse para Tomé ali, olha, bem-aventurados os que não viram e creram, porque os próprios discípulos de Jesus que testemunharam ali, em alguns momentos, a fé meio que foi abalada ali, poxa, muito forte a cena da crucificação de Cristo, né? E Tomé, ele teve uma dificuldade de crer, muita gente até critica, mas será que nós não seríamos Tomé na época, né? Com toda aquela cena ali daquela crucificação, aquela coisa tenebrosa, e aí Cristo disse, olha, bem-aventurados os que não viram e creram, e assim somos nós, e muitos cristãos, poxa, olha para Paulo, quando Paulo começa a fazer as viagens missionárias,
Paulo chega na igreja de Éfeso, e Paulo passa ali naquela cidade ali, acho que 2 anos, e ele causa um rebuliço ali gigante naquela cidade, a ponto de causar uma revolta ali, porque as pessoas começam a se converter de forma descomunal ali ao evangelho. Uma cidade de 500 mil pessoas, uma pessoa inspirada por Deus, que foi Paulo ali, causou um impacto gigantesco. E aí a gente vê a história do Novo Testamento ali se desenvolvendo, e aí a gente vai um pouco mais à frente passar isso sobre a ordem escrita dos livros. E a gente vê que a graça, ela já abrangia muitas coisas, né? Porque você falar sobre redenção, como o Paulo tão bem falou, como graça, falar sobre todos esses assuntos tão, assim, neotestamentários, como a gente é acostumado a escutar, que Paulo traz, que Pedro traz, que Tiago traz, utilizando-se de textos do Antigo Testamento, isso é uma coisa fenomenal. Você vê que eles traziam exatamente essa questão de que, ó, o Cristo que foi apresentado para vocês aqui, nesse contexto neotestamentário, que no caso nem existia ainda, né? Ele é o mesmo Cristo que se apresentou durante todo esse tempo das Escrituras. Então, ele sempre estava lá. Os textos sempre falavam sobre ele. E a gente tem que entender que o sacrifício dele, a graça, já abrangia já desde o princípio. Afinal, a própria Escritura diz, né, que ele já era cordeiro morto antes da fundação do mundo. Então, o sacrifício dele já abrangia já a eternidade, né? Em relação a isso é que, né, para a gente finalizar esse tópico, é que essa graça revelada, como João diz, graça sobre graça revelada de Cristo, e todo o Evangelho e os livros neotestamentários, né, os livros do Novo Testamento, todos eles, se você for olhar todo o texto, eles compõem, composto nele quase 70% são textos do Antigo Testamento com a interpretação já da revelação em Cristo, né? Então, e é uma das bases de eles terem sido considerados canônicos, né, ter sido compilados no Novo Testamento, né, como livros da Bíblia, foi isso, né? Foi ter a certeza que eles estavam tratando de algo que realmente foi revelado ao longo do tempo, né, pelos profetas, né? E os profetas, quando a gente trata de profeta, a gente só pensa que só são os profetas maiores e menores. E na realidade não é, né? Existem profecias desde Gênesis, como o nosso irmão João Felipe falou, desde Gênesis está dizendo lá, né, que viria um, né? E Paulo trata já antes dessa criação, que Cristo já estava crucificado antes da criação, né? Então, já existia um propósito de salvação e Cristo sempre se revelando nos textos como o centro da palavra, né? Deus, ele é o centro da palavra, Deus é o centro da palavra e ele, Cristo, como Filho de Deus, é revelado à humanidade, posto de graça sobre graça. Então, esse tópico trata exatamente disso, né? Da organização desses textos, né? Desses livros, 27 livros, e uma confirmação, né? Eles já eram inspirados, eles não precisavam ser inspirados por causa da confirmação, eles já eram inspirados. Agora, eles só foram aceitos como inspirados, como a gente falou, no terceiro concílio de Cartago, né? Em 397 depois de Cristo. Bom, então, dando continuidade, né? Vamos entrar aqui no terceiro ponto da lição. Saímos do ponto 2, que tratou sobre a compilação do Novo Testamento, e agora nós vamos para o ponto 3, que fala a ordem em que os livros foram escritos. E é muito interessante, meus irmãos, esse tópico, porque quando a gente pega a Bíblia na mão assim, né? A gente fica imaginando, ou melhor, a gente não imagina, pelo menos eu não imaginava, como ter Jesus, eu não imaginava, eu nunca fiz essa pergunta, como é que esses livros passaram a compor a Bíblia? Quem foi que organizou isso? Então, essas perguntas, elas nem vinham à minha cabeça.
Nem viam, mas é de fundamental importância a gente saber a respeito desse assunto. E aí, depois que a gente se interessa pelo assunto, a gente pode se perguntar, quer dizer que o primeiro livro escrito foi Mateus? Não, não foi Mateus. Né? A gente vai ter aqui na lição que os livros não estão aqui organizados na Bíblia, no Novo Testamento, de forma cronológica, ou seja, de acordo com os acontecimentos, né? A sucessão de acontecimentos não estão escritos assim. A ideia de organizar os livros da maneira como eles estão organizados no Novo Testamento foi para facilitar o entendimento daqueles que estivessem lendo a palavra de Deus. Como a gente falou no tópico anterior, bem colocado por Eric, os livros, os apóstolos escreveram os livros. Eles sabiam que aqueles livros eram a palavra de Deus, eram inspirados. Então, eles sabiam, foram escrevendo. Não se comunicavam um com o outro, não sabiam o que o outro estava escrevendo, eles não se combinavam para escrever. Eles apenas recebiam de Deus a revelação, a inspiração, e escreviam os livros. Depois é que viram a quantidade de livros que existiam. Então, os livros estavam separados, o livro de Mateus, o livro de Marcos, o livro de Lucas, o livro de João, o livro de Atos, o livro de Romanos, a primeira carta aos Coríntios, a segunda carta, e assim até o Apocalipse. E alguém pegou esses livros, os apóstolos já tinham dado a chancela de que aqueles livros, esses livros que estão aqui, os 27, eram livros inspirados. Então, alguém juntou esses 27 livros e deu uma disposição dentro do Novo Testamento, de maneira que a gente tem essa disposição atual, né? Começando por Mateus, depois o livro de Marcos, depois o livro de Lucas, João, Atos, Romanos, 1º, 2º Coríntios, Gálatas, e assim até chegar em Apocalipse. Mas, se a gente for analisar a ordem de escritos, porque existem 3 formas de organizar os livros, tá certo? Deixar bem claro aí para o nosso ouvinte, para o professor, para aqueles que estão nos acompanhando. Existem 3 formas. Uma das formas é você organizar, eu até coloquei aqui, de acordo com a tradução para o latim. Jerônimo, né, um cristão, um teólogo muito conceituado, do ano 382 ao ano 404, ele foi traduzindo para a Bíblia, o Novo Testamento, da língua grega, que tinha sido escrito, para o latim. Então, existe essa forma de organizar o Novo Testamento. Existe uma outra forma, que é a ordem cronológica dos fatos, ou seja, de acordo com o que foi acontecendo primeiro, tá certo? E existe uma terceira forma, que é a data dos livros, a data em que os livros foram escritos, tá certo? A forma como está aqui na Bíblia, que nós temos hoje em nossas mãos, é uma forma didática, para facilitar o entendimento, tá certo? E aí eu gostaria de ouvir aí meus irmãos que estão comigo aqui, para a gente depois retomar aqui nesse ponto a importância desse tópico. É interessante, pastor Raul, que é até um pouco de se estranhar, que, por exemplo, você é acostumado ali a pegar a Bíblia pronta já, né, e não ter essa noção do qual é a história por trás de tudo isso. O que levou a chegar até na linguagem que nós temos, a tradução, e até essa ordem que nós estamos comumente acostumados, né? Porque se você imagina aí, se pelo que o comentarista diz aqui, pelo que nós sabemos, o livro de Tiago foi o primeiro a ser escrito, a epístola de Tiago. Mas diga aí se fosse esse primeiro texto a vir logo ali no início do Novo Testamento. Então a gente com certeza ia estranhar bastante, né? Tanto que quando a gente começa a ler a Bíblia, ou vai indicar para os novos convertidos, a gente diz, comece a ler pelo Novo Testamento. Porque você vai ali lendo Mateus, Marcos, Lucas, João, e vai entendendo quem era a pessoa de Cristo,
o propósito dele e tudo mais. Agora, imagine se Tiago já começasse dizendo sobre tentações. O primeiro livro já fosse falando sobre tentações, sobre várias dessas coisas. Então, causa até um certo tipo de estranheza, né? Um exemplo, né, irmão João? O livro de João, o Evangelho segundo escreveu João, foi um dos últimos livros a ser escritos. Aqui que está aqui. Ele foi escrito por volta ali do ano 80 para lá, né? Então, é interessante. Ele é o quarto livro aqui na sequência. E uma coisa também interessante que esses livros foram sendo escritos de acordo com a necessidade do povo. Porque, como está aqui na lição, né, o primeiro livro, essas datas foram extraídas da Bíblia de Estudo Pentecostal, tá certo? E aqui o primeiro livro, Tiago, do ano 45 ao ano 49. O apóstolo Tiago, irmão de Jesus, né? Esse Tiago aqui é o irmão de Jesus, porque o outro Tiago, que era o irmão de João, né? O outro Tiago, irmão de João, ele, nesse ano aqui, no ano 49, ele já tinha sido morto já, viu? Ele já tinha sido morto por Herodes. Foi o primeiro mártir, né? Entre os apóstolos, foi o apóstolo Tiago, irmão de João. Esse Tiago aqui, que escreve a epístola que está aqui na Bíblia, ele é o irmão de Jesus. Jesus tinha irmãos, você sabia disso, né? Jesus tinha irmãos. Então, ele escreve por necessidade dos crentes, dos irmãos que estavam dispersos em todo o Império Romano, até fora do Império Romano. Porque é muito interessante o seguinte, quando a igreja começou, a igreja só tinha judeus. Judeu ou israelita, né? Porque a gente chama judeu assim generalizando, mas, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele não era judeu, né? Judeu de tribo, ele era benjamita, né? Como ele fala, né? Da tribo de Benjamim. Benjamim quem nasce na tribo de Benjamim é benjamita, quem nasce na tribo de Judá é judeu, né? Mas de religião ele era judeu, deu para entender, né? Mas, enfim, quando a igreja só começa com judeu, com israelita. Não tinha gentil, não tinha. E aí você vê que aqui vale pontuar um pouquinho sobre essa história, porque para você entender por que Gálatas é o primeiro livro, a primeira epístola que Paulo escreve. Por quê? O apóstolo Paulo, ele está na igreja lá na Síria, em Antioquia da Síria. Lá o pastor era Barnabé, o apóstolo Barnabé, né? E Barnabé e Paulo estão lá, servindo ao Senhor numa igreja gentílica. O evangelho estava explodindo entre os gentios. Depois de muitos anos, porque a igreja começou somente com os judeus, israelitas. Depois de muitos anos, Deus revela a Pedro que ele deveria levar o evangelho a gentios, vai até Cornélio. Depois de muito relutar, Pedro entende que a vontade do Senhor é aquela, e Pedro vai lá, prega para os gentios, eles se convertem, e, simultaneamente, quando a igreja, lá em Antioquia da Síria, que fica na Síria, hoje, região da Turquia, quando eles ouviram que os gentios tinham sido alcançados pelo evangelho, ou seja, eles entenderam que o evangelho também era para os gentios, estava em todo canto do Império Romano. Então, eles começaram a pregar para os gentios. E a igreja, irmãos, a igreja na Síria, ela cresceu de forma assustadora. E aí os apóstolos enviam Barnabé para lá. Barnabé, quando chega lá, se alegra no que ele está vendo. A obra lá é tão grande que ele vai até Tarso, porque Paulo estava em Tarso, e ele vai buscar Paulo, né, que era Saulo, traz para a igreja de Antioquia da Síria, e lá eles começam a trabalhar. Com o passar do tempo, Deus diz, o Espírito Santo diz, separai a Barnabé e a Saulo para uma obra específica. E eles são enviados pelo Espírito Santo, juntamente com eles estavam alguns irmãos, e eles vão pregando. E uma das regiões que mais foi pregado na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, né, que nessa época estava Barnabé à frente, é a região da Galácia. A região da Galácia era uma província romana, e nessa região foram fundadas várias igrejas, várias congregações, como Derbe, Listra, Icônio,
estão todas nessa região. E quando termina a primeira viagem missionária, os apóstolos vão até Jerusalém, dá lá o relatório, e depois eles descem até a Síria, porque eles congregavam na Síria, nessa época, né? Cerca de 800 quilômetros de Jerusalém. Aí, o que aconteceu? Começou uma questão judaizante. Os irmãos judeus, os crentes judeus, os cristãos judeus, começaram a imaginar, isso foi surgindo naturalmente entre eles, que os gentios cristãos tinham que guardar a lei, tinham que se circuncidar, tinham que guardar as festas e tudo. Aí Paulo, ele é inspirado por Deus para escrever para os Gálatas, para a Galácia. E Paulo, é interessante o versículo que diz aqui em Gálatas, que ele fala assim: olhe, ó insensatos Gálatas, quem foi que vos ensinou a sair tão depressa da graça? Né? E ele diz: olhe, se eu, que falei a vocês, que preguei a vocês, ou se um anjo do céu vier e pregar outro evangelho que não seja esse que eu já preguei aí, considere anátema. Até eu mesmo, se eu for contra o evangelho, considere anátema. Ele tinha confiança, certeza de que aquilo que ele tinha pregado para os Gálatas, e entenda, Gálatas são várias congregações numa província romana, era a palavra de Deus, e não havia como ser revogada ou mudada. Por isso que ele enfatiza, por isso que ele diz: olha, eu resisti a Pedro na cara, porque Pedro, quando ele estava com a gente aqui na Síria, ele comia com gentios. Quando chegou alguns irmãos enviados lá de Jerusalém por Tiago, ele se afastou, ele estava dissimulando. Então eu fui lá e repreendi Pedro. Então Paulo tinha certeza de que o evangelho que ele tinha pregado na primeira viagem missionária aos gentios e aos judeus, porque começava na sinagoga, né? Depois que partiu para os gentios, a sinagoga dos judeus, ele tinha certeza que esse evangelho era o evangelho de Cristo. Por isso, Deus inspirou Paulo a escrever. Por isso que a epístola aos Gálatas é a primeira epístola que Paulo escreve, e eu até desconfio se não foi realmente o primeiro livro da Bíblia. Tá? Mas aqui, porque o Tiago é 45 e 49, tem essa, e Gálatas é 49. Né? Porque pela viagem missionária de Paulo, dá para se saber com precisão a data deste livro aqui. E aí, então, eu estou falando tudo isso para ver que há necessidade de instruir a igreja que estava sendo formada, né? Ali, a instrução dos apóstolos para os irmãos. Aí depois vem 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, depois vem 1 Coríntios, 2 Coríntios, aí depois vem o livro de Marcos. Olha, o primeiro evangelista a escrever o Evangelho de Jesus foi Marcos. Veja quantos livros Paulo já tinha escrito. E agora Marcos vem e escreve. Depois vem o livro de Romanos. Depois vem Mateus, segundo, né, o evangelista escreveu o Evangelho de Jesus. Depois vem o evangelista Lucas. Depois vem a primeira epístola de Pedro. E assim até chegar o livro de Apocalipse, que é esse que foi escrito aí por volta do ano 90 a 96 depois de Cristo, tá certo? Então, a importância dessa ordem cronológica, de nós sabermos esses fatos, é porque esses livros eles estavam surgindo de acordo com a necessidade que os irmãos tinham de ser instruídos na vontade de Deus. E lembrando aqui que a palavra de Deus que foi escrita aqui em Gálatas, esses livros, né, do Novo Testamento, eles estão de acordo com o Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento ele não foi revogado, ele foi cumprido por Jesus, ninguém podia cumprir o Antigo Testamento, Jesus mesmo falou, Pedro mesmo reconheceu isso, né, e Jesus cumpriu o que estava na lei, mas de forma alguma o Novo Testamento ele invalida o Antigo Testamento. Pelo contrário, ele traz a interpretação de acordo com o espírito da lei do Antigo Testamento, que é o Espírito Santo, tá certo? O Espírito Santo que foi derramado de forma profusa, de forma abundante, de forma sem medida entre os irmãos ali no dia de Pentecostes, e continuou com a igreja, seja gentílica, seja a igreja com os judeus, tá certo? E por isso essa ordem. Foi muito bem explicado pelo pastor Raul, né? Mas eu particularmente, pastor Raul, eu gosto muito é importante a gente ter conhecimento e saber como que a Bíblia realmente foi escrita, saber da ordem cronológica, mas a minha é muito interessante, eu gosto da ordem
nós temos a nossa versão, a Vulgata, a nossa versão Almeida Corrigida, em que você vê, de fato, os evangelhos ali juntos, organizados, as epístolas, né? Até chegar ao livro profético de Apocalipse, acho que facilita bastante o nosso entendimento, e foi justamente por isso que foi escrito, traduzido nesse formato. É importante você, professor de juvenis, que você reforce isso aos seus alunos, né? Que a ordem cronológica existe, mas que é saudável, sim, ter o conhecimento de ambas as partes, mas entender a importância da organização para que as pessoas elas tenham facilidade em entender o que está escrito aqui no Evangelho de Cristo, na Bíblia Sagrada como um todo. Até porque, irmã Eliabe, a vontade de Deus é descomplicar, né? Não é complicar. Até nisso está alinhado com a vontade do Senhor, né? Essa tentativa de descomplicar, ou seja, juntar todos os evangelistas ali, depois perfeitamente o livro de Atos, porque surge a igreja ali, né? Porque imagina se não tivesse o livro de Atos, como é que a gente ia saber como foi que surgiu, como foi que começou o batismo no Espírito Santo e outras coisas mais, como foi que a igreja expandiu para o mundo gentílico. E depois vieram as cartas e o livro de Apocalipse finalizando, e tudo isso demonstra uma organização e uma tentativa de facilitar a compreensão do leitor da palavra. É interessante, só as coisas para observar nesse tópico. Primeiro, que o primeiro livro foi escrito por Tiago, né? Tiago, irmão de Jesus. O interessante é que Tiago, apesar de ser o primeiro a escrever o primeiro livro do Novo Testamento, né, vamos dizer assim, cronologicamente falando, ele não cria em Cristo quando Cristo estava no ministério aqui na Terra. É algo bem, assim, bem interessante. Ele passa a crer. Era semelhante a nós, né? A gente não cria e quando passa a crer. O irmão, ele era irmão de Jesus, mas não acreditava. E aí, após Jesus morrer, ressuscitar, aparecer para aqueles homens lá e mulheres, né, que viram, os discípulos viram, vários, né, 120, se não me engano, ele subiu aos céus, foi a partir dali que Tiago passou a crer, né? E passou a ser um dos líderes da igreja, né? Tanto que quando a gente vê os concílios no livro de Atos, Tiago está ali presidindo os concílios junto com Pedro, né? E ele está presidindo, que até o pessoal fala muito que Pedro foi o primeiro papa, tal. Não tem nada a ver. Se a gente for ver mesmo, os primeiros líderes da igreja mesmo mais fortes foram Tiago e Barnabé, que nem faziam parte ali dos 12, né, apóstolos. Então, é uma questão interessante. E outra questão que é interessante também é a questão que você falou, deixou muito bem claro, pastor Raul, a organização didática do Novo Testamento, né? O irmão Eliabe também falou. É interessante a gente saber as datas, tudo, mas é importante saber que há uma organização didática, né, de blocos, de assuntos, evangelhos, aí o livro histórico que mostra a história da igreja toda, né, inicial, e persiste até hoje, né? Até alguns não chamam de Atos dos Apóstolos, diz que é Atos da Igreja, né, porque persiste até hoje. E logo depois as epístolas, né, as cartas que eram endereçadas para pessoas, para igrejas, para a igreja literal, e, por fim, o livro profético, né? Então, isso tudo dá aquela organização didática. Primeiro, evangelho, livro histórico, cartas, né, epístolas, que é a mesma coisa, e logo depois o livro profético. E ainda se tratando da questão de cronologia, né, de como se desenrolou os fatos, a gente entra no último tópico da nossa lição, que é a cronologia dos fatos. E interessante aqui ressaltar que o comentarista ele dá uma dica muito importante que todo leitor da Bíblia ele precisa praticar. É exatamente prestar atenção nas referências que o escritor dá a lugares, a certas expressões que dão uma ideia de continuidade de tempo, a estação do ano que aquilo dali está ocorrendo, se aquele fato aconteceu de manhã, de tarde ou de noite, em que horas, em que distância, quem estava participando, em qual local. Então, tudo isso faz parte de uma leitura
sadia, de não só da Bíblia, mas de qualquer outro livro, né? Você precisa entender todo o contexto para você poder entender como se sucedem aqueles fatos. E interessante, Se situar exatamente. na história. E interessante que quando você vê, por exemplo, o texto que foi trazido como versículo tema dessa lição, que foi o texto de Mateus, capítulo 17, que diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. Aí você pode até ter pensado assim, que o que esse versículo tem a ver com o tema da lição tratada? Mas exatamente é para trazermos para os nossos alunos essa questão. Mateus, ele era publicano. Lembrem-se disso, ele era um coletor de impostos. Então, Mateus, ele era muito habituado com detalhes, com números, digamos assim, ele era de exatas. Mateus, ele era extremamente detalhista. Ele tinha que fazer relatórios para o Império Romano. Então, ele tinha que ter todo um detalhamento, todo um cuidado na hora de redigir algum documento oficial para Roma. E você vê isso refletido nos textos dele. Exatamente como, por exemplo, Lucas. Lucas era médico, e médico grego. Ele não era judeu, como já foi dito aqui, ele era grego. Então, você vê que, pelo fato dele ser grego, ele já tinha uma ideia de montar uma narrativa muito diferente do que era acostumado alguns outros povos de montar. E outro detalhe, você vê que por ele ser grego e médico, então a dedução dos fatos, aquela questão do método científico, de você organizar todo um compilado de informações, de você escutar o paciente, nesse caso aqui, escutar as pessoas que participaram das histórias, de você escutar os relatos para que você pudesse redigir, tudo isso são características dos autores. E você vê aqui nesse texto, por exemplo, Mateus ele vai dizer 6 dias depois. 6 dias depois de quê? Aí a gente vê que é o fato ali da transfiguração, que é exatamente depois lá da confissão de Pedro, dos discípulos devem levar a sua cruz, dele ter dito esse discurso lá ali pelas cercanias de Cesareia, de Filipe. Então você vê que 6 dias depois daquele acontecimento, agora eles chegaram juntamente com Pedro, Tiago, João. Jesus pega esses 3, leva até um monte e lá ele se transfigura. Então ele sempre tem esse cuidado de trazer detalhes, de marcações temporais que nos ajudam a saber a sequência dos acontecimentos, né? E mais uma vez, como um bom leitor da Bíblia, tanto nós professores como os alunos, como qualquer pessoa, precisamos entender direitinho como funciona esse desenrolar da história para que isso faça sentido nas nossas cabeças, né? Porque quando a gente pega momentos isolados, fora de contexto, é muito mais complicado. Mas quando aquilo ali vai se desenrolando naturalmente, aí é uma maravilha para se compreender. O fato dos evangelhos estarem ali juntos, né, facilita bastante. Por exemplo, você pega os sinóticos ali, você vai ver um texto que é escrito sobre um relato, sobre uma narrativa de algum acontecimento, e você consegue comparar com o outro ali e assim fazer uma referência sobre esse fato, né? Tem detalhe, tem evangelho escrito ali que tem um detalhe com um pouco mais de riqueza do que o outro, e essa forma de organização, ela nos ajuda bastante a compreender um pouco mais de como, de fato, aquilo foi escrito, né? Às vezes tem uma riqueza um pouco maior de detalhe em um do que no outro, isso facilita bastante o entendimento do leitor que realmente tem o desejo, almeja conhecer a palavra de Deus. E essa riqueza de detalhes, meu aliado, ela decorre do ponto de vista de quem está escrevendo. Porque, às vezes, a gente até se pega lendo um texto, por exemplo, uma passagem do cego, num livro. Aí, no outro livro, a gente vê coisas, poxa, mas esse aqui não disse assim, isso aqui disse de outra forma. Mas é porque a ótica do escritor foi diferente. É mais ou menos assim. Se nós 4 aqui fôssemos escrever, tivéssemos um ambiente, estivéssemos olhando um fato, imagine que a gente estivesse em qualquer canto, no centro da cidade, por exemplo, num comércio, ou mesmo numa paisagem, ou em qualquer canto, na rua. E aí fosse nos dada a tarefa de cada um de nós escrever, narrar o que nós estávamos vendo. Cada um aqui ia escrever
E outra coisa, assim, ó, você é livre para escrever o que você quiser. Pode ser uma página, 2, 10, 20, pronto. Cada um ia escrever de acordo com o fôlego e de acordo com o que lhe chamava mais atenção, né? De acordo com o que, com o seu entendimento, se era mais detalhista ou não, se é da sua pessoa ser mais detalhista, como era o caso de Lucas, que por ser médico, por ser grego, era mais detalhista, ou se era uma pessoa mais, assim, rápida, direta, né, como é o caso de Marcos. Então, cada um ia escrever o que estava vendo, cada um de nós aqui, ia escrever de acordo com a sua formação, né? Eu sou de uma formação, você é de outra, e aí não tinha nada de errado. Aí eu já escutei uma vez a seguinte afirmação, eu achei muito interessante. Não existe evangelhos, né? É o evangelho de Jesus, que o evangelho são boas novas. O que existem são 4 escritores, 4 evangelistas. Aí a pessoa diz assim, ó, o evangelho era muito grande para uma pessoa só dar de conta. Imagine que se eu fosse tirar uma foto de algo muito grande, para eu cobrir nessa foto toda essa grandeza, eu teria que ficar muito distante. A foto ia ficar sem riqueza e detalhe, porque ia ficar muito distante. Agora, se eu cortar essa paisagem em partes e for tirando as fotos, depois a gente juntar, aí sim vai ficar uma foto com riqueza e detalhe, e no final temos uma visão do todo. Foi mais ou menos isso que Jesus fez ao chamar 4 homens para escrever a respeito do seu evangelho. Você vê algo que me chama muita atenção, por exemplo, quando Jesus ele começa ali a convocar os seus discípulos, Mateus ele narra que estava ali, acho que André e Simão, eles estavam ali junto ao mar, Jesus os viu ali, e eles estavam lançando rede ao mar, e Jesus os convocou, e eles, a partir dali, foram discípulos de Jesus. Quando você vai para Lucas, Lucas relata a mesma coisa, só que com um pouco mais de detalhes, inclusive fala sobre uma pesca maravilhosa, que Jesus fez com que eles voltassem ao mar, novamente, e ali eles pescaram tanto peixe que precisaram de ajuda. Então, são dois comentaristas, 2 escritores, na realidade, escrevem na realidade sobre o mesmo fato, e a gente tem uma riqueza de detalhes maior em um do que no outro, né? E isso nos ajuda bastante a entender. Glória a Deus por isso, né? Amém. Pelos detalhes. O interessante também disso tudo é aqui mesmo, pronto, a gente fazendo aqui esse podcast, cada um tem dado um pouco da sua visão, da sua interpretação, né? Então, isso é particular de cada um. E interessante também da gente notar, nesse ponto final aí, da cronologia dos fatos, é que ele difere não no sentido de conteúdo, mas no sentido de lógica. A ordem que a gente viu agora foi a ordem da escrita dos livros, não é isso? Não foi no tópico anterior? Agora a gente passa a ver a cronologia dos fatos. Então, a cronologia dos fatos nem está de acordo com a ordem dos livros escritos historicamente, nem está de acordo com a ordem do escrito, do que foi escrito. Vocês estão conseguindo compreender o que eu o Evangelho, ele trata de um fato, de um período, por exemplo, o nascimento de Jesus, que é o fato culminante ali, né? A gravidez de Maria, o aviso do anjo Gabriel, né? Passa tudo isso. Aí, logo depois, a vida de Jesus Cristo. Isso tudo é o início do Evangelho, né? É o início do Evangelho. Vamos dizer assim, a pré-história do Evangelho, porque o Evangelho se revela através do ministério de Cristo quando ele está com 30 anos, né? Tem até algumas pessoas que dizem que, na realidade, o Novo Testamento começou quando Jesus começou o seu ministério. E outros dizem que começou quando Jesus morreu e ressuscitou na cruz, que foi que ele consumou, né? E aí acaba ali a antiga aliança, né? Então, tem várias interpretações. Mas essa cronologia dos fatos, ela é a cronologia que ela vai misturar fatos de vários livros diferentes, dos próprios evangelhos e até por exemplo, durante a escrita ali do livro de Atos, em muitos momentos dentro daqueles períodos que Lucas, né, andou junto com Paulo, né? Lucas, como foi dito aqui várias vezes, o médico grego, eu também costumo chamá-lo de historiador, porque pela riqueza de detalhes históricos, né? No livro dele, foi falado aqui que ele fez provavelmente entrevistas, eu não digo nem provavelmente, eu digo certamente entrevistas, porque, por exemplo, dentro do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas,
está lá escrito o conhecido Magnificat, né? Que é aquela adoração que Maria faz por causa da bênção que ela recebe de ter o Filho de Deus. Aquilo ali só quem sabe é Maria, que ela criou aquela oração, né? Então, provavelmente, não, com certeza, Lucas perguntou a Maria como foi aquele contexto. Vários fatos em que guardou essas palavras no seu coração, né? Então, isso aí são assuntos que estão aí na cronologia dos fatos históricos, né? E aí vai passando, aí dentro do próprio livro de Atos, como eu falei, vai acontecer momentos em que Paulo está escrevendo, na hora que está preso, naquele momento ali, está escrevendo alguma carta, então está dentro da cronologia do fato, ali dentro do livro de Atos, né? Daquele relato do livro de Atos. Mas, na realidade, ele escreveu em outro momento, né? Então, assim, é bem diferente a cronologia das ordens dos livros e a cronologia da ordem dos fatos, porque às vezes tem fatos que são registrados no Evangelho, mas foi muito depois. O próprio João. João, quando escreve o Evangelho, ano 80, ele já está bem idoso, né? 80 alguma coisa, ele está bem idoso, então ele faz uma rememória do que ele viu, principalmente o que ele lembrou mais. Os últimos dias de Jesus. Mais da metade do livro falando dos últimos dias de Jesus aqui na Terra. Então, é bem interessante estudar essa cronologia dos fatos. E depois de tudo isso que nós discutimos, eu acho belíssimo essa questão de que Deus ele trabalha com vários pontos de vista, né? Porque senão ele não teria escrito, ele não tinha escolhido os 12, porque ele precisou trabalhar de uma forma diferente com cada um, ele soube como tratar com cada um. E o interessante é que é isso que fez com que abrangisse a maior quantidade de pessoas o evangelho, né? Porque a partir do momento que cada um ele tem um jeito diferente de escrever, ele tem uma perspectiva diferente, ele tem um jeito de falar, um jeito de se expressar diferente, isso alcança todas as pessoas que iam se identificando ali com o discurso de um, com o discurso de outro, mas de alguma maneira o evangelho ia sendo levado, né? E é isso aí. Chegamos a mais um final da nossa lição, né? Dessa lição 4. E espero que esse episódio tenha sido de grande proveito para você, professor. Mais uma vez, sempre instiguem os seus alunos durante a semana a estar estudando a lição, a estar dando uma olhada. Procure trazer mapas, alguma coisa que interaja com eles, faça uma linha do tempo com eles. E detalhes, né, que a gente sabe que ficam. São detalhes que realmente ajudam a fixar o conteúdo. E é isso. Importante entender que os nossos alunos aqui, estamos tratando da classe juvenis, né? São alunos ali de 15 a 17 anos. Então, você tem ali um adolescente que está entrando no ensino médio, tem um que já está concluindo, já tá prestes a entrar na universidade. Então, eles realmente almejam algo mais dinâmico e é importante, em um tema tão importante como esse, um pouco complexo como esse, tratar em uma dinâmica diferente. Eu agradeço a todos os colegas, pastor Raul, João Felipe, presbítero Eric, pela contribuição que vocês deram à EBD em Síntese Podcast. Agradeço também a diretoria do Departamento de Ensino, da pessoa do pastor Reinaldo, ao qual Deus tem inspirado a desenvolver um trabalho tão importante quanto esse, que é importante para nós, professores, né? Muito importante para a gente ter uma base de apoio ali para trazer uma aula diferente, uma aula com conteúdo proveitoso ali para transmitir aos nossos alunos. Então, meus queridos professores, que Deus os abençoe, que tenham um final de semana abençoado, um domingo na EBD cheio da presença de Deus, da presença do Espírito Santo, que vocês sejam inspirados pelo Espírito Santo de Deus a ensinar. O que seria de nós se não fosse o Espírito Santo? Todas as vezes que eu vou ministrar uma aula, dobro os meus joelhos e digo, Senhor, esteja comigo, porque eu sei que não tenho nada. Inspira-nos a ensinar, o povo é teu, nós somos ferramentas tuas, usa-nos ensinando eles, instruindo-os, para que eles realmente estejam sempre firmes na rocha, porque a gente sabe que quando a gente está firme na palavra de Deus, pode soprar o vento, você pode balançar para a esquerda e para a direita, mas você realmente não tem a sua casa firme na areia, é firme na rocha. E nós precisamos realmente ter essa base na palavra de Deus. Deus os abençoe.